Olá, estamos começando mais um episódio do nosso Consulta Crohn e hoje com muita alegria nós vamos receber aqui conosco a doutora Mônica. A doutora Mônica é médica reumatologista que atua aqui na nossa região. Seja muito bem-vinda e eu gostaria já de agradecer por ter aceito o nosso convite de estar aqui conosco nesse bate-papo nessa tarde. Doutora Mônica, primeiro, eu gostaria muito que tu falasse um pouquinho para quem está nos assistindo sobre qual é a área de atuação do médico reumatologista e o que fez com que tu escolhesse essa área para trabalhar. Bom, primeiro eu quero agradecer pelo convite, pela oportunidade de estar aqui nessa conversa, para a gente falar de assuntos importantes, né, em relação à reumatologia e à oncologia. E como que o reumatologista atua? Então, ele é o médico, ele é o clínico que ele trata as doenças reumatológicas relacionadas com as articulações, com os tendões, com os ossos. Entra dentro dessa lista de doenças, tanto doenças inflamatórias e doenças autoimunes. Geralmente, as pessoas conhecem mais a artrite reumatoide, que ela é mais prevalente na população, o lúpus também. Mas inclui as tendinites, as famosas bursites. Então, é uma especialidade clínica bem ampla e junto com isso vem também o tratamento das doenças da saúde óssea, né? Osteopenia, osteoporose, que é isso que a gente vai falar um pouco hoje. Exatamente. Esse é um assunto super importante, né? Para todos os nossos pacientes e pacientes oncológicos de uma maneira geral que realizam uma série de tratamentos ao longo do tempo, né? Uhum. Então, sejam tratamentos quimioterápicos, sejam tratamentos hormonais, bloqueios que a gente tem que fazer, inclusive bloqueios ovarianos ou bloqueios androgênicos que acabam acontecendo, né, em função de cirurgias e tudo mais, porque faz parte do tratamento oncológico. E isso tudo impacta muito na saúde óssea dos nossos pacientes. Esse foi, inclusive, né, o assunto que nós, então, pensamos em fazer o nosso podcast hoje, justamente porque tamanha a importância de nós falarmos sobre a saúde óssea, né? E assim, por que as pessoas que estão em tratamentos oncológicos precisam se preocupar com a saúde óssea, doutora Mônica? Sim, isso é uma pergunta muito importante. A gente sabe que o câncer, por si só, ele não vai afetar só o órgão doente. Ele também afeta diretamente a saúde do osso. E aí tem vários fatores que acabam contribuindo para isso. Então, o próprio tratamento oncológico, o paciente faz tratamento com quimioterapia, radioterapia, hormonioterapia, muitas vezes corticoide em doses altas por bastante tempo, e isso afeta totalmente, né, na perda de massa óssea desse paciente. Então, por exemplo, pacientes que fazem, as mulheres, tratamento para câncer de mama, os homens para o câncer de próstata, em que há o bloqueio hormonal, são hormônios, o estrogênio e a testosterona, que são hormônios fundamentais para a manutenção da saúde do osso, para a formação do osso. Então, com esse bloqueio, o paciente acaba perdendo massa óssea. E outra coisa também bem importante com o tratamento, acaba tendo uma queda muito rápida, abrupta desses hormônios. Então, acontece isso de forma muito rápida nessa fase até inicial do tratamento, muitas vezes. E a gente vê com muito mais frequência entre os pacientes não oncológicos que não estão realizando os seus tratamentos que a instalação da osteoporose, ela costuma ser um pouquinho mais tardia, né, à medida que a gente vai envelhecendo. E no caso de pacientes oncológicos, a gente pode ter essa perda da massa óssea, inclusive entre pacientes mais jovens, né, justamente em função do tratamento. Eu gostaria que tu nos explicasse um pouquinho sobre qual que é a diferença entre a osteoporose e a osteopenia, porque frequentemente a gente acaba solicitando entre os exames, né, de acompanhamento desses pacientes, um exame chamado densitometria óssea, que muitos dos nossos pacientes já fizeram. Se tu quiseres também falar um pouquinho sobre como funciona esse exame, que os pacientes muitas vezes acabam confundindo com a cintilografia óssea, então são exames diferentes, né? A densitometria é justamente para a gente ver a saúde óssea. E qual que é a grande diferença entre a osteoporose, a osteopenia e a osteoporose, né? Porque uma vai ser a evolução, né? A osteopenia
depois, com a evolução, vai se transformar de fato em osteoporose. E quais são os riscos que tudo isso impacta, né? Qual é o impacto que isso traz para os pacientes oncológicos, né? Risco de fratura, de dor e tudo mais. Exato. Então, os pacientes oncológicos, dependendo do caso, não é só a idade que vai interferir, né, nessa saúde óssea, nessa manutenção, na formação do osso. Então, com a perda gradativa, sim, vai surgir o que a gente chama de osteopenia, que é quando tu já tem uma alteração nessa microarquitetura do osso, então ela já vai ficando comprometida, e aí essa fase inicial a gente chama de osteopenia. E aí, se isso não for tratado, não for feito uma intervenção para bloquear isso, o paciente acaba evoluindo para osteoporose. E como o nome diz, é um osso poroso. Então, o tratamento precisa ser feito já para o paciente oncológico, principalmente, antes de chegar nessa fase. E a gente consegue reverter entre pacientes que estão, por exemplo, com osteoporose, eu consigo, com um tratamento, reverter para uma osteopenia? Uhum, com certeza. Consigo? Exatamente. Então, o objetivo do tratamento sempre vai ser evitar fraturas, né? Então, o ideal é sempre já, de uma forma preventiva, tu tratar esse osso, já ter essa intervenção adequada já no início, para não evoluir para uma osteoporose. E sim, chegando no nível de osteoporose, tem como a gente voltar para esse nível de osteopenia ou até uma densidade mineral óssea normal para a idade ou para a fase do tratamento do câncer, se for o caso. Então, uma mensagem importante é que a gente deve se preocupar, né, entre os pacientes oncológicos com a osteopenia e a osteoporose, inclusive entre pacientes jovens também, né? Não só pensar em pacientes um pouquinho mais idosos, né? E sobre a densitometria, doutora, o que quando os pacientes chegam com o exame, eles avaliam aqueles números negativos, o score. Como é que é um pouquinho sobre esse exame? Comenta um pouquinho como é que é também a interpretação dele. Então, a densitometria óssea é o exame que a gente solicita para avaliar o risco de fratura desse paciente, para diagnóstico. E é um exame tranquilo, ele é seguro, é não invasivo, né, é de fácil acesso e que ele realmente vai avaliar a densidade desse osso. Então, com o exame, ele consegue identificar se o paciente já está num nível que a gente chama de osteopenia ou de osteoporose. E a gente não usa só esse exame também para fazer o diagnóstico. Então, a gente usa alguns exames laboratoriais e a gente faz algum cálculo, existe um score que a gente usa, porque por mais que o paciente esteja no nível de osteopenia, às vezes ele precisa de intervenção, como se estivesse com osteoporose, porque ele tem outros fatores, né? A idade mais avançada. No tratamento oncológico, se ele está usando o bloqueio hormonal, é um paciente que vai já precisar de um tratamento já mais rigoroso nesse momento do tratamento. E lembrando, o paciente oncológico, além desses fatores que a gente estava falando, o próprio fato da inflamação, esse estado pró-inflamatório do câncer, também tem liberação ali de células de citocinas inflamatórias que vai interferir no metabolismo do cálcio desse osso. É um paciente que muitas vezes ele já está com um comprometimento funcional ou por dor. É um paciente que já fez cirurgias, ele vai ficar mais com menos mobilidade, né? Essa parte funcional dele fica comprometida, então ele vai se movimentar menos. Então é um paciente que vai perder mais rápido essa massa óssea, inclusive por esses fatores, né? Não só pelo tratamento em si, mas pela limitação que toda doença oncológica acaba gerando, assim. Até, inclusive, os próprios tumores que afetam diretamente os ossos, né? Entre pacientes que tenham, por exemplo, doença mais avançada com comprometimento ósseo, né? A gente sabe que esses ossos, eles ficam mais suscetíveis a fraturas no futuro e tudo mais, né? Por isso que a gente preza tanto por esse cuidado, né, de saúde entre os pacientes que estão tratando conosco. Exato. E até em alguns tipos de cânceres, assim, em que tem a metástase óssea. Então, o paciente ele já vai ter uma destruição direta desse osso, conforme a estrutura ali acometida. Então, é mais um fator que vai fazer com que esse paciente tem um risco futuro maior, né? Exatamente. E eu queria que tu nos explicasse um pouquinho sobre o corticoide.
Porque nós usamos o corticoide para inúmeras situações, né? Seja para gente reduzir processos inflamatórios, para controle de dor entre pacientes que têm comprometimento, né, de medula, enfim. São inúmeras as situações que a gente usa corticoide. A gente sabe, né, qual que é o objetivo do corticoide, a gente também entende quais são os riscos relacionados ao corticoide, a gente busca sempre usar por um período mais curto de tempo, mas inúmeros pacientes necessitam utilizar por um período mais longo, faz parte de muitos tratamentos, inclusive entre pacientes com câncer de próstata, muitas vezes um dos tratamentos é nós utilizarmos o corticoide. Nós usamos muito também nas aplicações, então os pacientes que vêm fazer as suas infusões, aqui o corticoide funciona muito como uma pré-medicação, né, para reduzir chances de reações infusionais, é um ótimo remédio, mas ele é muito temido, né, entre os pacientes também. Os pacientes querem usar pelo menor tempo possível, pelo ganho de peso e tudo mais. Como é que funciona o metabolismo do corticoide e como que ele pode afetar a saúde dos nossos ossos também? Bom, o corticoide, ele tem esse papel sempre, assim, ele é o mocinho ou ele é o vilão da história, tanto nas doenças reumatológicas quanto nas oncológicas e de outras especialidades que a medicação é utilizada. Sim, porque vocês também utilizam muito corticoide, né, como tratamento. Então, ele é uma medicação relativamente segura quando usada de forma adequada, na dose adequada e com acompanhamento do médico que está prescrevendo essa medicação. Então, a gente costuma dizer que ele é o que apaga o incêndio. Então, antes de, muitas vezes, tu iniciar o tratamento oncológico e dentro das doenças reumatológicas da mesma forma, de usar o corticoide para estabilizar aquela inflamação que está gerando aquela doença que está sendo tratada, para o paciente sair daquele risco maior, controle de dor, mas controlar essa inflamação. Porque não tratar, não usar o corticoide, muitas vezes, tem muito mais risco para o paciente do que não usar. Então, ele tem, de fato, como você disse, esse papel de controlar a inflamação. E o que a gente tem que fazer quando a gente prescreve um corticoide, já fazer mais ou menos um plano terapêutico. Por quanto tempo ele vai ser usado? Eu vou estar acompanhando de perto esse paciente, eu vou estar vendo ele com frequência. E aí, aos poucos, se ele inicia com uma dose muito alta, aos poucos eu vou ir diminuindo ela e já substituindo ou associando outras medicações que também vão fazer o papel do corticoide. Então, na verdade, a questão principal, o paciente ele não precisa ter tanto receio da medicação, mas saber que ela vai estar sendo usada na dose adequada e por tempo determinado também. E junto com o uso dele, muitas vezes, a gente já inicia uma proteção óssea. Então, ali a gente já avalia se o paciente tem necessidade de alguma suplementação, porque realmente o corticoide faz com que o paciente perca a massa óssea. Então, já para diminuir esse efeito, muitas vezes a gente já começa com alguma suplementação, quando indicado, ou até com alguma outra medicação mais específica, se esse paciente já tem osteoporose. Então, vai ser avaliado de forma individualizada se esse paciente já precisa usar alguma outra medicação para evitar esse efeito do corticoide. E até para os pacientes, né, que estão nos assistindo entenderem o corticoide, a prednisona, dexametasona, hidrocortisona, existem vários, né? Geralmente, quando nós iniciamos, a gente começa muitas vezes numa dose um pouquinho mais alta e a gente sempre menciona para eles que nós nunca devemos parar de forma abrupta, né, de um dia para o outro, justamente porque a gente precisa fazer essa redução gradativa para que a gente não tenha nenhum impacto, né, no nosso organismo da parada do uso do corticoide, né? E que, de fato, realmente, pacientes que usam por um período mais prolongado, eles podem ter essa perda ele pode contribuir, né, para essa perda de massa óssea, né? Exatamente. A gente sabe de todos os efeitos colaterais que o corticoide, né, de forma indevida ou por um tempo prolongado, tem essa questão da massa óssea, né, riscos cardiovasculares ou até aumento da glicemia nos pacientes que já têm algum pré-diabetes. Então, sempre essa medicação vai ser prescrita, mas de forma segura. Então, o paciente ele pode ficar tranquilo que essa medicação ela vai ser usada por um tempo e esses efeitos, tudo que é feito é para minimizar
esses eventos adversos e jamais parar o corticoide por conta. Sempre com orientação do médico que prescreveu. Com essa redução de dose que deve ser realmente realizada. E o risco de nós termos toda essa perda de massa óssea, né? Essa redução da massa óssea, justamente a gente ter, então, evolução, né, para osteopenia, osteoporose e futuramente fraturas, quedas, né, maior risco de quedas, perda de autonomia, né, porque isso impacta diretamente na qualidade de vida dos pacientes, né. Tu como acompanhas muitos pacientes, tanto os pacientes com as doenças reumatológicas quanto pacientes oncológicos que nós temos em comum, a gente observa isso, né? A evolução da doença impactando muito a qualidade de vida desses pacientes, né? Exatamente. Então, esse é o objetivo principal, né, de abordar a saúde do osso desse paciente. É evitar que tenha fraturas. Diante de uma fratura, vai impactar totalmente na qualidade de vida. Junto com a fratura vai vir a dor, o paciente ele vai se movimentar menos, vai perder sim a autonomia, limitação funcional, coisas que ele fazia antes ele já não consegue fazer. E isso a gente sabe que o paciente muitas vezes fica deprimido também. Então, além da doença que ele está tratando, além do câncer, ele está com essa osteoporose ou com fratura e ainda tem essa parte psicossocial, psicoemocional que acaba sendo impactando. Exato. E um outro ponto que eu gosto sempre de enfatizar com os pacientes, que em muitos casos o tratamento oncológico ele é por um período, né? A gente faz quimioterapia por alguns meses, a gente faz os bloqueios androgênicos ou ovarianos por algum período, né? Sejam anos, enfim. E depois disso a gente tem o segmento do paciente, né? Que muitas vezes para os pacientes retornarem a essa vida sem tratamento também é difícil, né? Eu fico pensando porque os pacientes nas consultas, o primeiro impacto, né, de receber a notícia do diagnóstico oncológico, planejar qual vai ser o nosso tratamento, isso tudo impacta muito. Mas o que eu percebo é que depois que a gente conclui aquele período de tratamento, os pacientes se sentem, meu Deus, e agora o que eu tenho que fazer daqui adiante? E o que me chama a atenção é pensar que esses comprometimentos que nós tivemos, né, ósseo, durante o nosso tratamento, impactados pelo nosso tratamento, a gente precisa depois acompanhar e monitorizar isso tudo depois, né, doutora Mônica? Porque, justamente porque a gente pode ter ainda um comprometimento futuro e por mais que a gente possa ter esse impacto já logo nos primeiros meses dos tratamentos oncológicos, mas a gente pode ter um impacto muito futuro, né? Entre as mulheres, especialmente, que tratam câncer de mama e que a gente vai usar o tratamento chamado hormonioterapia, né? Em que na maioria das vezes a gente, na verdade, eu sempre gosto de explicar que a hormonioterapia é um bloqueio hormonal, né? Então, entre as pacientes que têm um subtipo específico de câncer de mama, que a gente precisa usar muitas vezes um comprimido por um período mínimo de 5 anos, a gente pode ter um impacto muito grande naquele período, né, na massa óssea, mas também futuramente. Como que deve ser esse acompanhamento do paciente depois que ele conclui também o tratamento oncológico, de não perder esse segmento? Então, sim, a importância de manter esse tratamento, né, pós o tratamento oncológico. Então, muitas vezes é necessário, sim, continuar a suplementação, sempre quando indicada. Então, existe tendo uma comprovação de que há deficiência, então documentar essa deficiência e manter esse acompanhamento. Também realizar as densitometrias de forma regular, né, com o seu médico. E da melhor forma conseguir manter a prática de atividade física, né? O osso, ele precisa de estímulo. Então, um osso parado, um paciente que não faz exercício físico, vai ter essa perda de massa óssea de forma significativa. Então, estar ativo, fazendo exercícios de impacto, de resistência, vai auxiliar junto com a medicação, quando necessária, para manter a saúde desse osso e para evitar futuras fraturas.
E isso eu acho que é super importante, já que tu entraste numa dúvida, assim, muito frequente entre os pacientes, né? O que mais que eu posso fazer para melhorar a minha saúde óssea, né? Que se nós estamos falando do impacto dos nossos tratamentos, né? A saúde óssea, como é que a gente pode melhorar? Então, existem medicações específicas, né? Uma delas que a gente faz, o ácido zoledrônico, denosumab, também se tu quiseres falar um pouquinho sobre como elas atuam, mas quais são as outras medidas que a gente pode atuar, né, que o paciente pode realizar para auxiliar com que a gente preserve um pouquinho essa saúde óssea? E o exercício físico a gente tenta estimular, que é importante, né? Exercício físico talvez seja um dos assuntos que estejam mais em evidência atualmente, né? Porque ele impacta de forma geral em todas as doenças, né? Redução de risco cardiovascular, redução de risco oncológico, melhora dos desfechos oncológicos e também melhora da saúde óssea. E muitos dos pacientes, né, que têm osteoporose e doenças reumatológicas em geral, se deparam muito com dor, né? Então, é um contraponto a gente pensar em praticar atividade física se eu tô com dor. Mas, de fato, a gente tem uma melhora substancial, né? Então, além das medicações específicas que a gente pode adotar, né, para melhorar essa saúde óssea, quais são as outras medidas que os pacientes podem realizar para auxiliar nessa saúde? Isso, a gente tem o tratamento, então, farmacológico, como tu citou, o ácido zoledrônico, o denosumab. Nós temos medicações que vão auxiliar na formação mais rápida de osso. E existem essas medicações que são endovenosas, mas também existem medicações via orais, né? Exato. Então, há indicação para via oral ou, em algum momento, indicação intravenosa. Nós temos, inclusive, pacientes incomuns que acabam vindo aqui, né, no CROM, aplicar essas medicações. Mas, então, a gente tem medicação que vai auxiliar na formação do osso e outras que vão impedir que ocorra essa perda de massa. Então, além do tratamento farmacológico, há o não farmacológico. Então, de estar em atividade, de fazer exercício físico. A parte da alimentação equilibrada, ela é muito importante. Então, o osso, ele precisa de cálcio, ele precisa de vitamina D. Então, a importância de estar ingerindo leite, derivados de leite. A gente sabe que é um alimento rico em cálcio. Mesmo o paciente que tem intolerância, muitas vezes, há alternativas para isso. Então, isso também é fundamental. O sol, né? Muitos pacientes falam, eu posso ficar exposto ao sol. Quando não há uma contraindicação muito específica, ou até uma história de câncer de pele, alguma coisa assim. Mas estar exposto de forma segura, uso do protetor solar, estar exposto ao sol ali antes das 10 da manhã, após as 16 horas, por poucos minutos, mas sempre com uma exposição segura. E esse ponto é super importante, né? Porque a exposição ao sol, especialmente para melhora da vitamina D, é uma grande dúvida. E também uma grande dúvida entre todos os pacientes é sobre as suplementações, né? Os pacientes desejam muito passar por essa etapa de tratamento com o menor efeito colateral possível, né? Os menores efeitos colaterais possíveis, a gente também busca isso. E existem as suplementações que muitas vezes a gente precisa lançar a mão quando são bem indicadas, né? Existem suplementações de vitaminas B12, vitaminas D, enfim, e outras tantas suplementações. Quando que, para todo mundo está indicado suplementar, quando que existe essa indicação? E também, se tu puderes falar um pouquinho para quem está nos ouvindo, quais são os riscos de a gente suplementar pacientes que não têm indicação, né? Essa suplementação inadvertida que a gente vê muitas vezes por aí. Isso é muito importante. A suplementação, ela não é para todo mundo. Então, tem pacientes que, de fato, vão ter a indicação, vão ter a comprovação ali documentada, algum exame que a gente pede, né, na avaliação desse paciente e que ele vai ter indicação. E a suplementação, ela tem uma dose adequada para cada paciente, essa avaliação vai ser individualizada, existe um tempo para ela ser feita, ele não vai simplesmente começar a usar e vai usar indefinidamente. Então, não é quanto mais suplementação, melhor. Muitos têm essa crença, talvez, de achar que quanto mais, melhor. Mas não. E há os riscos.
como tu falou, mas pensando na suplementação realmente de cálcio, de vitamina D, pensando na saúde do osso, em alguns momentos, em alguns casos, o magnésio associado, mas o cálcio e a vitamina D que é fundamental. O excesso, né, de vitaminas, de forma ali prescritas, às vezes o paciente toma por conta, vai na farmácia, é muito fácil o acesso a essas suplementações. Então, por exemplo, hoje a gente já vê muito frequente pacientes com intoxicação, inclusive, né, por vitamina D. Então, é importante a dose e por quanto tempo isso vai ser prescrito. Quando a gente prescreve, eu vou avaliar se o paciente tem uma função renal preservada, tem alguma alteração hepática no fígado, alguma coisa que possa interferir na metabolização desse suplemento. Então, cada paciente vai ter a sua história, vai ter a sua necessidade. Então, é importante saber que se realmente vai ter a indicação, ela vai ser feita por um tempo, vai ter uma reavaliação e se indicado para continuar, né, por mais tempo, isso vai ser feito. Então, lembrar, não é quanto mais, melhor. Não, ela tem indicação, tempo para iniciar e para terminar. E não é para todos os pacientes, né? E uma outra dúvida em relação à vitamina D, especialmente, que surge muito, que existem formulações em que os pacientes podem usar uma vez por semana, diariamente. Existe alguma comprovação em relação à eficácia de preferir uma ou outra? E de uma maneira geral, entre os pacientes oncológicos, né, salvo pacientes que têm alguma contraindicação, alguma exceção, existe um nível de vitamina D que a gente que a gente deseja alcançar? Como é que funciona isso? Isso, a gente tem então a média, então, né? O que é o adequado para cada paciente? Então, a gente sabe, pacientes que estão em tratamento, tanto de pacientes oncológicos, reumatológicos, de estar entre 30 e 60, que é aquele exame da vitamina D, da 25-hidroxivitamina D que a gente pede. E exame de sangue, exato, simples, né? Uma coleta de sangue. Então, tá entre esses níveis. E aí, não tem um benefício estar além de 60. Então, eu já peguei pacientes com mais de 100 de vitamina D, que já são níveis tóxicos. Então, entre 30 e 60. Claro, pacientes saudáveis, muitas vezes, pacientes jovens, entre 20 e 30, já é considerado adequado. Então, vai depender do paciente, da idade, das comorbidades. Em relação à dose, o alvo dessa vitamina D. Em relação à suplementação, as doses, né? Então, a gente vê formulação de 50 mil, 14 mil, 10 mil. Então, conforme o nível dessa vitamina D, eu vou prescrever mais ou menos. Eu tenho pacientes, pensando na prática, pacientes que preferem tomar todos os dias, porque se for tomar uma vez por semana, acaba esquecendo. Então, a gente explica. Evidência mesmo de que é melhor, que tem mais efeito usar diariamente ou semanalmente, vai depender da dose. Então, se o paciente pode só usar uma dose de manutenção, ele pode usar uma vez por semana, mas isso é individualizado. Mas entre ter um efeito melhor o semanalmente e o mensalmente... E o diário, exato. Não tem. Não tem nenhum benefício comprovando. Eu vejo que muitos pacientes preferem diário, justamente para não acontecer isso de esquecer de tomar uma vez por semana, né? E daí sim, de fato, o diário, porque já tomam todos os outros remédios, né? Daí se torna muito mais fácil. Exatamente. E em relação, outro dado que eu penso que seja importante a gente falar... prevenção de quedas, né? Porque esses pacientes, então, eles ficam com a saúde óssea comprometida, com mais risco de fratura e, sem dúvida nenhuma, uma queda muitas vezes catastrófico, né? Pacientes que têm fraturas de fêmur, que precisam de procedimento cirúrgico e tudo mais. A fisioterapia funciona como um aliado para nós nesse sentido, junto com a prática de atividade física, que muitas vezes existe, claro, a limitação. E também é um dado importante para a gente falar. Eu sempre costumo estimular muitos pacientes a praticarem atividade física e muitas vezes existe a limitação física de fato, né? Eu não consigo caminhar, ou eu não consigo andar na esteira porque me dói o joelho, né? Ou porque eu tenho alguma limitação para deambular, mas existem tantas outras formas, né, de nós nos mantermos ativos, né, que eu acho que essa é a palavra-chave, né, a gente manter algum tipo de atividade. E o que tu observa, assim, na prática, que a fisioterapia pode nos auxiliar nesse sentido?
Sim, sem dúvida. A atividade física, ela é remédio. Assim como a medicação, o exercício físico é remédio. Então, um paciente que já tem fratura, um alto risco de fratura, que principalmente ocorre ali nas vértebras, no colo do fêmur, no fêmur, se ele está com isso comprometido, evitar queda é muito importante. E não é uma queda necessariamente que ele precisa para ter fratura. Uma queda importante, uma queda de alto impacto. Então, às vezes, um movimento repetitivo, o levantar da cama, se aquele osso está comprometido, ele pode fraturar, mesmo sem esse alto impacto. Então, evitar as quedas, o paciente usar calçados adequados, evitar tapetes em casa. E com tudo isso, o exercício físico. A fisioterapia, ela é uma ótima aliada. Tem várias formas de tu abordar um paciente para reforço muscular, para reabilitação física, se ele tem essa dificuldade de mobilidade mesmo. Então, exercícios ali de flexibilidade, melhorar a mobilidade. Então, muitas vezes o paciente não consegue fazer musculação, na academia, né, com muito peso. Então, a fisioterapia consegue sim fazer com que o paciente tenha essa reabilitação de uma forma mais segura. Melhora muito a parte do equilíbrio do paciente. Então, às vezes o paciente tem já essa fragilidade óssea, essa limitação de movimento. Muitas vezes tem tontura, paciente mais idoso, levanta, tem aquela hipotensão postural. Então, a fisioterapia ajuda inclusive no equilíbrio, né, de evitar que ele venha a ter quedas em função de tudo isso. Isso também é importante, né, é muito importante nesse momento, né, em que a gente está falando. Exatamente. E como mensagem final, doutora Mônica, assim, a gente falou durante esses minutos todos sobre, então, o que os nossos tratamentos oncológicos podem impactar na saúde óssea, quais são os riscos relacionados a todo esse impacto, né, esses efeitos colaterais que nós podemos causar para os nossos pacientes, sobre a importância, né, de fazer os seus acompanhamentos, primeiro também de ter o diagnóstico, então, né, muitas vezes de a gente fazer o diagnóstico dessa perda de massa óssea, da prática de atividade física. Então, como mensagem final, o que a gente poderia orientar os pacientes que estão nos assistindo e que estão realizando os seus tratamentos aqui conosco? O mais importante, eu acredito, ser a prevenção. Do paciente entender que a prevenção é o melhor remédio. Então, o tratamento do câncer, ele é fundamental. É essencial, o paciente quer a cura. Mas a saúde óssea ela é tão importante quanto. Porque a gente tem que pensar que esse paciente vai ter a cura e ele vai ter um futuro. Então, ele ter esse futuro com qualidade de vida. Então, ele vai fazer, a gente aborda, né, de uma forma integral mesmo o paciente. Então, além, né, do sucesso do tratamento oncológico, ele ter esse futuro bem, que ele não vai ter uma limitação, ele não vai estar dependente de outras pessoas, para ter esse futuro, né, com a melhor qualidade de vida possível. E aí a gente vai lançar mão de suplementos ou de medicações, e aí a gente sempre orienta exercício físico, né, essas coisas que a gente falou, assim. Então, é essa abordagem completa. Cada paciente vai ter a sua necessidade, muitas vezes ele não vai conseguir fazer o que é o ideal, mas a gente adapta o que aquele paciente precisa, a gente adapta para aquele paciente ter a melhor resposta. Mas eu acho que a prevenção, isso aí é a mensagem final que eu gostaria, assim, de deixar. A prevenção e o diagnóstico precoce, né? Assim, Exato. Quando a gente fala entre a importância do diagnóstico precoce no câncer, também na saúde óssea, né? Porque isso pode mudar muito o prognóstico lá na frente, né? Se a gente adota essas medidas já um pouquinho mais precocemente, isso pode impactar muito no futuro do paciente e no prognóstico da doença. Sim, e a gente até, na hora de abordar o paciente, a gente vê o que é o tratamento preventivo e o tratamento terapêutico. Não? Então, o preventivo é antes do paciente vir a ter fratura, que a gente não quer que isso aconteça, vai ter uma abordagem. E o tratamento terapêutico, quando o paciente já tem fratura, o objetivo é ele não ter uma nova fratura. Exato. Então, a gente sabe que o risco dele ter outra fratura é muito grande. Então, tudo isso é fundamental a ser abordado. Então, a gente gostaria muito de agradecer a doutora Mônica por disponibilizar um tempinho para vir aqui conversar um pouquinho conosco. Sem dúvida, trouxe grandes informações para a gente, para os nossos pacientes. Então, a gente finaliza mais um Consulta Crohn de hoje. E se você gostou, deixe um curtir nas redes sociais.